Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Mousse Cake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos falar sobre as eleições 2018, um ano importante, teremos aí um monte de votos para fazer e hoje nós vamos falar especificamente para a Câmara Federal, que no final do ano também vai ter a sua eleição. E eu recebo aqui o jornalista Ferraz Júnior, tantos anos, 30 e quantos anos de jornalismo? 37 anos de jornalismo. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer enorme estar aqui com você. Dr. Youssef Alimeri, médico, amigo, querido, prazer em recebê-lo, muito obrigado. Muito prazer, Edmo, é muito bom estar aqui com vocês. Prazer, bom, eu posso dizer que, tecnicamente, eles estão aí na colocação de pré-candidatos, possíveis candidatos à Câmara Federal, o que é muito importante. E eu começo perguntando, Ferraz, você e o Youssef, e fiquem à vontade para bater papo, não precisamos esperar um ou outro falar, não. Um jornalista que trabalhou tantos anos cobrindo política e agora querendo ser político. E um médico que ocupou a presidência do PSDB em Ribeirão Preto, mas agora dedicando à Câmara Federal. Vocês estão saindo da zona de conforto? Eu acho que eu estou entrando na zona de conforto, porque o fato de ficar cobrindo jornalismo político, cobrindo a área política durante muitos anos, e depois você vai para as redes sociais para reclamar do que não está ruim, propor respostas e soluções, chega uma hora que isso passa a te incomodar porque já não surte mais efeito. Então você, quando se dispõe a ir para uma linha de frente e dar a cara a tapa num processo, num jogo político como esse, se expor da maneira como a gente vai se expor, para mim é ir para a zona de conforto onde aquilo que eu fazia até pouco tempo atrás, de ficar reclamando nas mídias sociais, nas redes sociais, achando ruim tudo, e me conduziram até aqui. Então aqui eu me sinto muito mais confortável porque eu estou num ambiente propício para o debate, com propostas, com respostas, possíveis respostas, apontando possíveis soluções e entrando no jogo para tentar melhorar isso que está aí. Youssef. Então, você colocou que eu fui presidente do PSDB, e fui presidente do PSDB por duas vezes, duas gestões. E o que eu quero colocar é o seguinte: o PSDB está em construção, construindo uma candidatura à Câmara Federal. Isso não quer dizer que o meu nome seja ou será o escolhido ou não, mas na verdade o que nós precisamos é voltar a dar a importância que o Legislativo Federal tem. Hoje nós vemos que a população, se você sair na rua e perguntar, a Câmara Federal é o lixo da política. Isso precisa ser revertido. Não é só a Câmara Federal, né? Sim. Os políticos, de uma maneira geral, estão mal avaliados. E dar importância para o Legislativo é fundamental para qualquer democracia. A democracia não vive sem um Legislativo. E dar qualidade a esse Legislativo. Exatamente. Você faz uma visita aos Estados Unidos, ao Washington especificamente, não se fala do presidente da República, se fala na Câmara Federal, se fala no Parlamento. E o Parlamento é o órgão mais importante em qualquer democracia. E nós temos que voltar a dar essa importância. E é por isso que o PSDB, evidentemente, tem que construir candidaturas. O PSDB tem que se renovar. Os partidos estão aí em frangalhos. E nós precisamos de partidos cada vez mais fortes e autênticos. E é isso que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando para o PSDB, nós estamos trabalhando para o Brasil, nós estamos trabalhando para renovar a política. Mas ele, quando você fala que o PSDB está renovando, quer dizer, ele está procurando um novo. E você é candidato pelo Novo, Partido Novo. Isso. Quer dizer, que também tem propostas de construção, né, de uma novidade, vamos dizer assim.
Partindo da premissa de que a velha política que está aí posta na mesa utiliza, por exemplo, de recursos ou de um vício, né, nas relações entre executivo, legislativo e até judiciário, o Partido Novo vem com uma premissa, por exemplo, não usar fundo partidário, não usar dinheiro público para se manter ou manter os seus candidatos, as suas campanhas políticas. O Partido Novo acha e acredita e defende que o fundo partidário é um dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos que tem que ir para onde saúde, deve ir educação, saúde, segurança, educação, etc. segurança e por aí vai. Então, por exemplo, 1 bilhão e 700 milhões de reais só para fazer campanha política esse ano, 1 bilhão e 700 milhões de reais de dinheiro público, de impostos pagos pelo cidadão para fazer campanha política é uma coisa inadmissível para o Partido Novo. Então o Partido Novo vai usar do quê? Do que já foi aprovado, que é uma novidade no Brasil ainda, mas já está campeando lá fora. Estados Unidos e França, a gente viu muito isso, que é o crowdfunding, né? Aquela vaquinha virtual. Né? Então a gente vai utilizar de recursos como esse, até de doação, para poder sustentar a nossa campanha. Quem acredita no projeto do Partido Novo não está acreditando no Ferraz, porque o Ferraz está defendendo as ideias, os valores do projeto do Partido Novo. Então, o Ferraz vai ser apenas um porta-voz lá em Brasília, se eleito for. Agora, então as pessoas vão apostar no projeto, vão investir nesse projeto, entendeu? A ideia e a filosofia do Partido Novo é esse. E deixar o dinheiro público para ser usado onde tem que ser usado. Mas o PSDB pensa diferente disso, não? Em relação ao fundo partidário? Em relação ao fundo partidário, evidentemente que o PSDB vai utilizar o fundo partidário, ainda que nós sejamos contra. Por quê? Eu acho que na democracia, o financiamento público de campanha, que é o fundo partidário... Não deixa de ser financiamento público. Exato. Ele afasta o eleitor do político, ele afasta o representante do representado. Então, realmente, nós precisamos ser a favor do financiamento privado de campanha, para que o político se comprometa. O político, o que ele tem que fazer? Ele tem que se comprometer com os eleitores dele. Ele tem que se comprometer com a população. É por isso que nós defendemos voto distrital, nós defendemos financiamento privado. De 2020, teremos o voto distrital. Exatamente. Então, o que nós precisamos, o que nós achamos que nós temos que fazer é caminhar. Evidentemente que o projeto do Partido Novo, ele tem muitas semelhanças com o ideário do PSDB. Mas, evidentemente, o PSDB é um partido fundado em 1988 e nós estamos aqui, nós não podemos fugir totalmente às regras. O que nós precisamos é defender propostas novas que venham a renovar a política. E eu acho interessante porque a gente tem visto, através da sociedade, nas manifestações aí, nas rodas dos amigos, nas redes sociais, pela imprensa, essa demonstração de insatisfação da população com a política e trazer um novo, não o Partido Novo, mas trazer novidades para a política. Sim. E vocês são pessoas conhecidas, vamos dizer assim, pessoas reconhecidas dentro das áreas de vocês, dentro da sociedade de vocês, e vocês estão querendo levar isso para dentro da Câmara Federal. Trazer o novo para dentro do que é velho, né? A gente está vendo aí o esgotamento desse sistema político atual que está aí, e a gente não pode bater de frente, a gente tem que entrar no cerne desse sistema político e modificá-lo de dentro para fora. É isso que a gente está propondo, né? Não utilizando o fundo partidário, não permitindo a reeleição, a mais de uma reeleição para o Legislativo, que nem a gente tem vereador aqui em Ribeirão Preto, que ficou 40 anos sendo reeleito. Né? Quer dizer, o Partido Novo não, você é deputado federal uma vez, você pode se reeleger apenas mais uma vez, depois você cai fora pelas regras do partido. Não misturar a gestão do partido com a gestão política. Quem é dirigente partidário não é o político eleito. São incompatíveis as duas. Então tem algumas regras que a gente acredita que faz diferença na prática. E são regras que a gente, como pré-candidato, assina na hora da gente ir para a rua fazer campanha, por exemplo. Deixa eu chamar o intervalo. Vamos lá. Na volta, eu quero que o Wilson fale um pouco sobre isso, tá? Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde.
e colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberpal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique-Pique e Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. E aí a gente saiu do primeiro naquela colocação conforme a gente estava discutindo sobre isso. O que o Ferraz acabou de colocar foi uma questão de uma reforma política. E a reforma política é mais do que necessária. Olha o cafezinho gostoso. A gente, sempre lembrando que a gente está gravando aqui no Mousse Cake da Itatiaia e saboreando aí um delicioso café da manhã. E você pode vir todos os dias, de segunda a domingo, tem o seu cafezinho da manhã reservado aqui. Desculpa, Yusuf. E a reforma política é mais do que necessária. Nós tivemos já parlamentos muito bem representados. E hoje nós temos um vácuo no parlamento, um vácuo de poder. Um vácuo de poder tão grande que nós vemos que nos anos 2000, no início dos anos 2000, um Severino Cavalcante, um deputado obscuro, galgou a presidência. Do chamado baixo clero, do né? baixo clero. nós vemos. Você lembra como é que aconteceu isso? As coisas da política? Sim, claro. Ele era vice-presidente da Câmara, igual esse de... Como é que chama esse que era do Eduardo Cunha? O de bigode. Do lado do Maranhão, não é? Maranhão, não sei o que Maranhão. É. Não sei o que Maranhão. Quer dizer, olha o que a política da forma como acaba oferecendo para a sociedade. Exato. Numa composição para compor a mesa da Câmara, a presidência da Câmara, com todo respeito ao Severino Cavalcante, acaba caindo na mão do Severino Cavalcante. E nós tivemos até há dois anos atrás o Eduardo Cunha, um deputado que galgou espaços dentro da administração pública, arregimentando recursos e pagou a campanha de muitos e depois foi eleito presidente da Câmara. Exatamente. E hoje está preso há mais de um ano. Então, esse vácuo de poder dentro do parlamento que precisa ser ocupado. Se não for ocupado por bons, vai ser ocupado por ruins. Então que venham os bons, não é? Que venham os bons, evidentemente. Quanto com relação à reeleição... Aliás, me desculpe um parêntese, por favor, Yusuf. Os maus só estão lá porque os bons se acomodaram. E disseram, não vou entrar em política porque não é meu negócio. Aí os maus foram lá e está dando no que está dando. Sem dúvida. Né? E a questão da reeleição, eu concordo, não é posição unânime do partido, mas eu acho que nós precisamos fazer isso. Por quê? O exemplo, você falou de vereador que ficou 40 anos. O exemplo maior é esse. Quer dizer, você frequenta uma Câmara Municipal de Vereadores, não é a casa do povo, é a casa de alguns vereadores. Exatamente. São redutos. São redutos dele. Então a pessoa que está lá... Tomaram conta. Nós temos que gastar menos com muitas coisas e mais com o que é essencial. Nós temos que gastar menos e melhor. Exatamente, é o que não se faz. Exatamente. A gente tem gastos absurdos aí. Uma das grandes bandeiras do Partido Novo é a redução do custo da máquina pública. Só a Câmara Federal, por exemplo, custa R$1 bilhão por ano.
São 2 milhões e 800 mil, são 28 milhões por dia que você gasta o Congresso Nacional para funcionar. Custa 28 milhões de reais por dia, mais de R$1 milhão por hora para você manter o Congresso Nacional funcionando. Não tem cabimento um negócio desse. E esses números são mascarados por um teto do funcionalismo público que o deputado ganha. Exatamente. Então, o deputado ganha 33 mil reais. Mas criaram os benefícios ao longo dos anos. O deputado não ganha 33 mil reais. Vale terno, vale auxílio moradia. Vale carro, vale bolo, vale torta do Musiquete. E a vale tal tudo. verba de representação, que ele apresenta a nota e que faz isso, que faz aquilo. Tem cabimento. Isso não é transparente. Passagens aéreas. Tem parlamentar Passagens que tem parlamentar que não é de Brasília, mas que tem apartamento em Brasília e que recebe auxílio moradia. Quer dizer, é um absurdo um negócio desse. Quer dizer, é um mau uso do dinheiro público. Mas, nessas questões aí eu concordo extremamente com você. É o dinheiro que é muito mal usado. Se você cortar essas gorduras que você vê por fora, o juiz, por exemplo, juízes do trabalho. Os juízes do trabalho gastaram só em auxílio moradia 197 milhões de reais. Só juízes do trabalho, mais do que todo o corpo diplomático brasileiro lá fora. Do TST. Juízes do trabalho pelo Brasil inteiro. Brasil inteiro. Gastaram só em auxílio moradia 199 milhões de reais. Agora, um juiz do trabalho ganha um absurdo de dinheiro. Para que o juiz do trabalho precisa de um auxílio moradia? Mas como é que vocês... A pergunta que eu faço é a seguinte. Agora tem o sistema. O sistema é esse. O sistema que vocês vão encarar lá é o sistema de liderança. Eu estou imaginando que vocês serão candidatos. Eu estou imaginando que, em sendo candidatos, vocês vencerão. Vão sentar numa bela poltrona lá em Brasília e o sistema continua sendo o mesmo. Sim, de liderança, definição por liderança, e a Caixa Econômica Federal com 12 vice-presidentes, nem o Itaú tem 12 vice-presidentes, nem Bradesco, nem ninguém, nem Rede Globo, ninguém tem 12 vice-presidentes. Como é que faz com o sistema? Mudar. Tem que mudar, é o que eu te falei, a gente tem que entrar e começar a mudar de dentro para fora. Tem que mudar o sistema, essa que é a verdade. E nós temos a chance de mudar o sistema. Não é 1 ou 2 ou 3 deputados. A chance de mudar o sistema é torná-lo transparente. Quem muda é a população. Exatamente. Por exemplo, quando você expõe toda essa obscenidade, que eu chamo de obscenidade, para a sociedade civil, você vê o absurdo que é, você fica até constrangido lá pelas tantas, de tamanha pressão. Você vê a Janaína Lima em São Paulo, ela tem direito a vereadora do Novo eleita em São Paulo, ela tem direito a 18 assessores. Um vereador tem direito a 18 assessores. 18 assessores. Ela só usa 6. Ela economizou de janeiro do ano passado até janeiro deste ano 1 milhão e 400 mil reais. Ela economizou porque ela só usa 50% da verba de gabinete. Ela não tem carro oficial, ela não usa. Ela dispensou motorista carro oficial. Ela passou a trabalhar otimizando custos. E conseguiu essa economia de 1 milhão e 400 mil reais até janeiro deste ano. Ela fez a prestação de contas. Isso aí ela já conseguiu e tem assumido, tem um compromisso assumido pelo presidente da Câmara e pelo João Dória de que essa economia vai direto para a educação. Quer dizer, imagina 54 vereadores de São Paulo tendo essa postura austera no trato da coisa pública. Mas só em um ano são 54 milhões economizados. Mas, Ferraz, ao longo dos anos, viu, você é um cara que convive com São Paulo, barbaridade, a semana inteira quase, né? Pela sua atividade como presidente do sindicato dos hospitais do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. A gente sabe que o número de vereadores em São Paulo, ao longo do tempo, não agora com a recente lei da população, você pode ter X vereadores, mas ao longo do tempo ele foi colocado para o que o vereador dominasse um bairro em São Paulo. Sim. A gente sabe disso. Quer dizer, vereador, o bairro do Limão e não sei o que é seu. Vereador tal, a Penha e a Lapa. O vereador falando de tal tem o Morumbi e não sei da onde. Com a distrital, nomeia o prefeito, como é que chama? Subprefeito, né? Subprefeito, etc. Tal. A política ao longo dos anos, ela foi ficando gorda na sacanagem. Exatamente. Ela foi ficando forte, robusta na sacanagem, né? Poxa, serão anos para você tirar esses interesses. Com certeza, mas aí eu concordo com quando o Ilse fala, você tem que ter transparência, você tem que expor isso. A partir do momento que nós colocarmos isso para a população entende. E ela vai cobrar. A população se envolve, ela vai cobrar. Exatamente. Isso já está acontecendo, de alguma maneira. E isso vai continuar acontecendo. E eu acredito, por exemplo, o ponto de convergência
que o PSDB tem com o Partido Novo, que eu tenho com o Ferraz, é o seguinte: nós acreditamos no que dá certo. E nós temos que apostar no que dá certo. E trabalhar para dar certo. Exato. E o que dá certo é a iniciativa privada. O que dá certo, quem executa uma tarefa com eficiência e com custo adequado é a iniciativa privada. Não é o poder público. Por isso que tem que ter privatização. A Caixa Econômica tem que ser privatizada, a Correios tem que ser privatizada. Claro. Mas vai embora. O Brasil não tem eficiência para mexer com a coisa. O que nós temos que dar para o Estado é o fundamental, que é o poder regulador. Exatamente. Ele tem que regular e dizer o que ele precisa. Exatamente. O Estado tem que dizer o que ele precisa. Não é nem o que ele precisa, é o que a sociedade precisa, que ele tem que atuar como intermediário nas relações da iniciativa privada com as demandas sociais. Deixa eu chamar meu intervalo, senão eu vou para a rua. Eu sou despedido. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberpal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique-Pique e Mousse Cake. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Tá uma delícia. Para mim é excepcional ouvir duas pessoas inteligentes se propondo ao que nós queremos como população, entrar e debater esse assunto e que pretendem ir lá nos ajudar e nos representar. E com esse café da manhã aqui do Mousse Cake, então, aqui na Itatiaia, é maravilhoso, a gente está muito bem servido. Recentemente, o Fernando Henrique Cardoso, ele fez uma colocação numa palestra dizendo que quando ele saiu do governo, por poucas e importantes privatizações que ele fez, porém poucas, né, porque não conseguiu mais, ele foi... diz que o próprio partido foi contra ele, ficou com vergonha, porque o Lula, logo que o sucedeu, falava que o Brasil é estatal, é estatização, claro. Não tem que privatizar, e o Lula, naquela inflamação, a população e tal, que o próprio PSDB se encolheu em apoiá-lo pós o mandato dele, durante o mandato do presidente Lula e da Dilma. E hoje, todo mundo está vendo que ele estava certo. Né? Foram os anos que fizeram a população enxergar isso. Quando eu falei que nós acreditamos, que uma das convergências, que nós acreditamos no que dá certo, é o seguinte: o Fernando Henrique, quando saiu do governo federal, o governo federal tinha 960 mil servidores. Hoje tem 1.800.000. Dobrou? Seja, praticamente dobrou. Isso é um absurdo. Nós não temos tamanho de Estado para pagar isso. Mas dobrar pura e simplesmente, a gente tem que deixar claro que se fosse dobrar para a eficiência, vá lá. Mas sim, não dobrou para a eficiência, dobrou para a ineficiência. Dobrou para a ineficiência. Para acolher os acordes, para acolher as indicações políticas. Eu vou dar um exemplo da minha área, que é a área da saúde, em que o que nós defendemos? Nós defendemos que o Estado regule, que ele mostre as necessidades da população para a iniciativa privada e a iniciativa privada realize o serviço. Isso existe já no âmbito do SUS em diversos segmentos.
Sem dúvida. Com vouchers de educação. Sem dúvida. Por exemplo, façam uma conta, eu não tenho essa conta, mas já tive perto de fazer em outros momentos, o quanto que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto gasta com a educação dos ativos e dos inativos. E divida esse número pelo número de alunos que ela atende. O preço é praticamente igual e a qualidade é infinitamente inferior. Sem dúvida, sem dúvida. Os exames mostram, os exames de qualidade, o SARESP, mostra exatamente o que nós estamos falando. Então, a questão da educação, por exemplo, não é uma questão de investir mais, é uma questão de investir melhor. Exatamente. E outra, o nosso horizonte diz, nós vamos ter menos alunos para cuidar para frente. Então, aí que nós vamos ter que cuidar melhor ainda. Você sabe, por exemplo, Youssef, que o Brasil, o número de funcionários públicos per capita no Brasil, federais, número de funcionários públicos federais per capita no Brasil, é menor que Dinamarca, é menor que Finlândia, é menor que Suécia. Sim. O número de funcionários públicos per capita lá é maior do que aqui. O problema é a ineficiência da máquina. A máquina pública ela é usada como poder de barganha. Mas vocês disseram muito bem, o funcionário público, eles foram criados, essas carreiras, essas vagas, não para ocupar um cargo no posto de saúde, lá na Secretaria da Educação, no Ministério da Educação. Ele foi criado para ser assessor do assessor do assessor. Sem dúvida. Tem uma grande parcela do funcionalismo público. Eu quero deixar claro aqui que nós não somos contra o funcionalismo público. É que a grande parcela do funcionalismo público trabalha e quer levar esse país a sério. Agora, existe uma pequena parcela que atua no comando desse funcionalismo público que faz o compadrio, que faz o jogo político de interesses. Mas eu quero insistir, eu falei que eu estou tão indignado, eu não sabia que a Caixa Econômica Federal tinha 12 vice-presidentes. Isso não era público. Não, eu não sabia. Não era um dado público. Isso é um absurdo. Mas que é? Mas isso eu não consigo, tô gago. Agora tem o seguinte, não dá. As privatizações precisam vir com quebra de monopólio. Não adianta você tirar o monopólio do Estado e jogar para a iniciativa privada. E nós vimos ontem um dado, mudando aqui para a Caixa, nós vimos um dado que até há poucos anos, até 2007, 2008, a Caixa tinha 80 bilhões aplicados. Sabe quanto que está hoje emprestados? 80 bilhões emprestados. Hoje passa de 750 bilhões. Mas Ou seja, o que não tem? Emprestou, do Tesouro, ela é estatal, então o Tesouro dá o dinheiro para ela e ela dá para quem quiser. O governo não vai repassar fundo de garantia agora, se a Caixa saldar suas dívidas e se recapitalizar? Exatamente, quer dizer... Mas continua gastando o que não tem. Mas é a questão da gestão pública. Não vou entrar nesse ponto, mas você tocou o fundo de garantia. O fundo de garantia é um assunto que precisa ser muito discutido, porque é um absurdo nós termos isso aqui ainda. Com rendimento de poupança para o trabalhador. Não, rendimento de 50% da poupança, que é 3% ao ano, e não 6% como a poupança. E o discurso populista de que aquele dinheiro é do trabalhador. Esse discurso, se tivesse todo mundo sabendo exatamente o que acontece, o dia que um político falar assim, não mexe no fundo de garantia, porque o fundo de garantia é dinheiro do trabalhador. O trabalhador nunca mais elegeria esse político. Sem dúvida. Nunca mais elegeria esse político. Se ele soubesse por quê, né? Se ele soubesse por quê, exatamente. Porque o trabalhador está emprestando dinheiro para o governo. Exatamente. Para o governo fazer o que bem quer entende. E não devolver. E devolver com... Não. Ele devolve um a um. Quer dizer, o grosso do fundo de garantia, se chegar e falar assim, vamos acabar com o fundo de garantia, não tem dinheiro para pagar o trabalhador. Ou faz o seguinte, deixa o trabalhador decidir o que ele quer fazer com o fundo de garantia dele. Manda aplicar lá na caderneta de poupança, em títulos do Tesouro. É lógico. Dizer, não é contra o dinheiro do trabalhador. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E é contra o que o governo faz com ele. Chegamos no final do programa. Já? Muito obrigado, Youssef Ferraz. Eu que agradeço. Eu recebi aqui duas pessoas, eu repito, importantes no contexto do trabalho, das atividades deles e que se propõem, ou vão se propor, dentro dos partidos, nas convenções partidárias, a disputar uma vaga na Câmara Federal. E aqui eu quero deixar claro que também a minha posição é da renovação. Eu acho que a gente precisa mudar, colocar pessoas que estejam arejadas para poder discutir os temas que nos interessam lá na Câmara Federal. Tá bom?
Muito obrigado pela sua audiência e tenham todos uma boa noite. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pique-Pique. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Mousse Cake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.